Ô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no Conversas de Torcedor. Está entrando no ar o nosso Conversa Torcedor Notícias, a partir de agora, aqui no nosso canal do YouTube. Para você que está acompanhando a nossa programação, é claro, estamos juntos aqui em nossa programação, desde quintas-feiras, às 18 horas, com você que está nos acompanhando aqui no Conversas de Torcedor. Mas antes, eu falo para vocês aqui, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também ativando o sininho de notificações. E acompanhando sempre, também pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E também acompanhando também aos sábados, né? Lógico, né? Sábados, 11 da manhã, no Conversa de Torcedor, eu, Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, toda a equipe, falando sobre as principais notícias que aconteceram nessa semana e também a rodada do Campeonato Nacional, enfim, a rodada do Campeonato Brasileiro, que vamos falar aqui, né? O clássico Botafogo e Vasco da Gama no Newton Santos, Flamengo e Fortaleza no Maracanã, o São Paulo enfrenta o Fluminense fora de casa enfrenta o São Paulo no Morumbi, a rodada do Campeonato Nacional, e vamos falar aqui de muito que está acontecendo aí no futebol carioca e também do esporte em geral, sábado, 11 da manhã, acompanhando pela Dial 98.7 FM, pelo site da nossa rádio NSC, radioNSC.com, também pela RádioNet, também acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor. E também, repito, terça e quintas-feiras, 18 horas, aqui no Conversa Torcedor Notícias, tá bom, pessoal? Com certeza. E vamos aos destaques do programa de hoje, para você que está acompanhando aqui do Conversa de Torcedor, acompanhando a gente, o pré-jogo do Fluminense contra a equipe do Sporting Cristal pela Libertadores, valendo vaga para as oitavas de final da competição e valendo, sim, também o primeiro lugar do grupo, no grupo 4 da Libertadores da América. Flamengo recebe sondagem de 3 clubes ingleses por Matheus França. Já o Carlos, zagueiro, vai encerrar a sua carreira no jogo contra o Magallanes pela Sul-Americana. E após a vitória contra o Cuiabá, o Vasco quer trabalhar com calma na escolha do novo treinador. Essas e outras, a partir de agora, você confere aqui no vídeo do canal Conversas Torcedor Notícias, no Conversas Torcedor Notícias, aqui no nosso canal Conversas Torcedor, a partir de agora para você. Meus amigos, vamos falar aqui agora sobre as informações do futebol carioca, né? Agora hoje, às 9 da noite, teremos aqui o jogo entre Fluminense e Sporting Cristal. Vamos falar aqui principalmente porque temos aí o jogo hoje à noite, porque o time do Fluminense e o Sporting Cristal do Peru, né, dos brasileiros, o técnico Thiago Nunes e o atacante Brenner, que está lá no time do time peruano, né? E falando sobre isso, que vão se enfrentar nessa terça-feira à noite, a partir das 9 da noite, no Maracanã, valendo vaga nas oitavas de final e valendo, sim, para o Fluminense a liderança do grupo D, o grupo 4, né? Como vocês podem definir isso. Pela Libertadores da América, com 9 pontos, 2 a mais do que os peruanos, que tem 7 pontos. O grupo está enrolado, o grupo está embolado na classificação, porque temos aqui o River Plate em terceiro, The Strongest, 4 lugar. O time do River Plate está com 7, o The Strongest está com 5 pontos ganhos, e o grupo está enrolado na competição, está embolado, né? Melhor dizendo, aqui na competição. Então, meus amigos, falando sobre isso, minha gente, falando sobre essa situação também, em meio à má fase do Fluminense, conseguiu um alívio, né, um alívio momentâneo, né, ao vencer o Bahia pelo placar de 2-1 o jogo no último sábado no Maracanã. Foi apenas o segundo triunfo no Fluminense em 10 jogos, porque o time do Fluminense teve a situação dele nos jogos que não foram bem, né? Mas a vitória, né, vitoriosa, mais o jogo vitorioso de virada do Fluminense com um homem a menos, com um jogador a menos, encheu o time do técnico Fernando Diniz e também da torcida de confiança para buscar essa classificação, né? A classificação almejada, né? Pelas oitavas de final da competição. Então, e também pelo lado do Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal que chega embaladíssimo na competição, porque dirigido pelo brasileiro Thiago Nunes, não perde a 12 jogos, né?
são 4 empates e 8 vitórias, né? É uma situação que vem chegando embalado o time do técnico Thiago Nunes, né? E a última delas foi na quinta-feira passada, foi contra a equipe do time do... na quinta-feira passada por 2-0 no Cantolau, que é a equipe local, né? Da equipe peruana também do campeonato do torneio do Clausura, né? Que é o tipo do espécie de segundo turno na competição do campeonato peruano. 2-0 fora de casa, a equipe do time do Sport Cristal. E o desempenho como visitante de desempenho, motiva muito os peruanos, porque nessa Libertadores, a equipe deu um trabalho para o River Plate dentro do Monumental, apesar da derrota de 4-2, e venceu contra o The Strongest fora, por 2-1 de virada. E o Maracanã vai ter casa cheia, lógico, para essa partida, né? São 50 mil ingressos para a partida dessa terça-feira, né? De forma antecipada, foram vendidos de forma antecipada. E então, vamos acompanhar esse jogo à noite, a partir das 9 horas, no estádio do Maracanã. Então, vamos falar aqui sobre isso aqui, para a gente rapidamente falar aqui sobre isso, porque o Fernando Diniz deve ter sua força máxima para essa partida de hoje à noite, exceto pelo Alexander que segue o departamento médico. Felipe Melo ficou de fora dos 2 últimos jogos na equipe tricolor, né, por conta de um desconforto do joelho direito, está recuperado, volta a formar a dupla de zaga com o Nino. Ganso e Cano, poupados no último jogo contra a equipe do Bahia, estão entre os titulares, retornando à equipe titular. E o André também cumpriu suspensão no sábado, né? Assim como o André, voltando à equipe, cumpriu suspensão no sábado. Então, tendo aí Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Lima, Paulo Henrique Ganso e Arias, Keno e Gianmancano no ataque na equipe do time do Fluminense. E o Sport Cristal do técnico Thiago Nunes, que, repito, que está invicto há 12 jogos invicto, né? E tentando uma sonhada classificação, né, para a próxima fase, depois de 19 anos, quase 20 anos sem passar de fase na competição. A equipe peruana que já foi vice-campeã da Libertadores lá em 97, né? Lá em 97 contra o Cruzeiro, né? De Palhinha, de Wilson Gotardo e afins, né? E o Thiago Nunes também terá, né, a quase força máxima, exceto aí também o zagueiro Chaves, expulso na rodada passada, mas o técnico conta com os retornos de seus 3 jogadores que estavam na seleção peruana na data FIFA, o lateral direito Loura, que é o lateral direito, o Jesus Castilho, volante, e o meia Yilton, ex-Vasco da Gama, né? Repito, Loura, lateral direito, Jesus Castilho e o meia Yilton, né? Que voltou da data FIFA, que eles voltaram na data FIFA, inclusive, pela seleção peruana. Com 10 bolas na rede na temporada, o centroavante brasileiro Brenner, ex-Botafogo e Internacional, olha aí, hein? Brenner, que é a esperança de gols do time peruano, que tenta chegar às oitavas de final da competição depois de 18 anos, 19 anos, né? 18, 19 anos, né? Conseguindo a classificação, é desde 2005, né? Então, 18 anos, então desde 2005, meus amigos, desde 2005, cara, que não se classificava a equipe do time do Sport Cristal, que já foi vice-campeão da América, lá em 97, repito, lá contra a equipe do Cruzeiro, né? Inclusive, né? Vamos falar aqui a escalação: Solis no gol, defesa Lora na lateral direita, Inácio Lutiger e Loirola na lateral esquerda, né? O Jesus Castilho, Távara e Yilton, Grimaldo, Rumbeg e Brenner no ataque da equipe do time do Sporting Cristal. Repito: Solis, Lora, Inácio, Lutiger e Loirola na equipe do time do Sport Cristal, a equipe comandada pelo Thiago Nunes na defesa da equipe do Sport Cristal. Jesus Castilho, Távara e Yilton, Grimaldo, Rumbeg e Brenner no ataque na equipe do time do Sport Cristal. O árbitro do jogo, Piero Massa, auxiliado pelo Claudio Urrutia e Alejandro Molina, arbitragem chilena. E o VAR, Leonard Mosquera, da Colômbia. Tá bom, pessoal? Hoje, às 9 da noite, teremos o jogo entre
Fluminense e Sport Cristal no Maracanã. 50 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Então vamos acompanhar esse jogo de hoje à noite, correto? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Flamengo, né? O Flamengo que tem aí as propostas, né? O Flamengo recebe sondagens de 3 clubes ingleses pelo meia Matheus França, né? O meia de 19 anos é visto internamente como uma futura grande venda do Flamengo, né? E obviamente que não, né, que não vão segurar por muito tempo aí o jogador Matheus França, que é uma das principais joias vindas do Ninho do Urubu, da base rubro-negra, inclusive, né? O meia Matheus França chama a atenção do futebol europeu, né, para a próxima janela, segundo a Rádio Itatiaia. O Jornal Dia tem informação, segundo a Rádio Itatiaia, o Flamengo recebeu as sondagens de 3 clubes ingleses, né, na Inglaterra, né, pelo jogador de 19 anos. São esses aqui, o Brindon, né, que é o time da Inglaterra, o Brindon, o Crystal Palace e o Newcastle, né? O time de Newcastle, que tem aí os brasileiros jogando aí, entre eles o Bruno Guimarães, é claro, né? E também o Joelinton, que tá na equipe do time do Newcastle, né? Da Inglaterra, inclusive. As 3 equipes disputam a Premier League, né, a primeira divisão do futebol inglês, e buscam contar com a promessa do Flamengo, né? E o Brindon, inclusive, conta também com o brasileiro o João Pedro, né? O João Pedro cria da base do Fluminense, né? Em seu elenco, né? No entanto, nenhuma oferta oficial vinda dos 3 clubes ingleses chegou na mesa do Flamengo. E internamente o Matheus França é visto como futura grande venda do Flamengo. De acordo com a imprensa europeia, o rubro-negro não negociará o jovem por menos de 20 milhões de euros, cerca de 111 milhões de reais na cotação atual. E o clube, inclusive, recusou uma oferta de 15 milhões de euros, cerca de 79 milhões na cotação atual, né? Na cotação atual, vinda do Bayer Leverkusen da Alemanha, né? E o meia ganhou o espaço entre os profissionais desde a temporada passada, em 2022, para hoje, né? Para hoje, Matheus França disputou 50 partidas pelo Flamengo, marcou 9 gols, deu uma assistência, e o jovem de 19 anos tem um contrato com o rubro-negro até 2027, até o final de 2027, né, com uma multa superior a 150 milhões de euros, cerca de 788 milhões na cotação atual para o mercado exterior, né? Então, meus amigos, o Matheus França é um jogador que a gente sabe que não vão segurar por muito tempo, porque o mercado europeu, né, que estão fazendo aí o dinheiro, que vão fazendo dinheiro não, que estão investindo para tentar, né, contratar esse jogador. Então, o negócio, né, que o Flamengo, né, o Matheus França, que é um bom jogador, diga-se de passagem, que o Flamengo precisa de jogadores para campo, é isso que está acontecendo com o time rubro-negro. É óbvio que está tendo aí de umas sondagens aí de clubes europeus para tentar contratar jogador como ele. Essa é a grande realidade, porque o detalhe, meus amigos, o detalhe é que o importante é que o Flamengo precisa prestar muito mais atenção, a torcida do Flamengo está prestando atenção sobre isso, em que o Matheus França é um bom jogador que rende mais para o Flamengo nesse aspecto, que o jogador Matheus França que pode render mais ao Flamengo, mas, né, nesse principal aí, né, por conta das ofertas que vão vir por aí, eu acho que não vão segurar o Matheus França no time do Flamengo. Não vão segurar o Matheus França por muito tempo. Porque se chegarem uma oferta de uma maneira irrecusável, uma maneira irrecusável para tentar conseguir contratar o jogador Matheus França, aí não vão segurar, né, o jogador na equipe rubro-negra. Então tem que abrir o olho, né? A torcida do Flamengo está abrindo o olho sobre isso, porque o Matheus França é um jogador que sabe jogar muito bem, que é um dos jogadores que foram destaques
na base rubro-negra, inclusive esteve aí, mais ou menos aí na Copa São Paulo de Juniores, né? Acho que no ano passado, né? No ano passado que teve a disputa, o Flamengo disputou, no ano passado na Copa São Paulo, ou nesse ano, né? Eu acho que no ano passado na Copa São Paulo de Juniores ele disputou. Eu não sei direito. Que eu não tô. Assim, se não for a memória, né? Que está nessa situação, né? Mas o Matheus França é um bom jogador, cara. O Matheus França é um bom jogador, diga-se de passagem, que rende muito mais ao time do Flamengo e que o Sampaoli tem que investir a base do Flamengo. Não pode ficar só com os medalhões que possam tentar resolver o negócio. Tem que ter o conjunto inteiro. Tem que ter os jovens também na base, os jovens, né? A base rubro-negra tendo aí a sua oportunidade na equipe rubro-negra. Então, o torcedor do Flamengo está falando hoje sobre isso. Temos aí o Luiz Araújo, que está chegando agora no Flamengo, o Rossi, que está chegando ao Flamengo, então tendo aí um elenco, né, agora tentando conseguir contratar, entre aspas, né, o De La Cruz, que vai jogar hoje à noite contra a equipe do The Strongest, né? Se o River Plate passa ou não passa para as oitavas de final. Vamos ver o que vai acontecer. E também o Alan, que está prestes a ser anunciado nos próximos dias ou próximas horas, né? Com certeza que pode ser anunciado nas próximas horas ou nos próximos dias, inclusive, como novo jogador do Flamengo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer na equipe rubro-negra sobre esse caso aí do Matheus França, que até porque o time do Flamengo, a diretoria do Flamengo pode não segurar esse jogador até o final do ano ou no ano que vem, inclusive para tentar segurar ele diante das ofertas aí, das sondagens, ofertas do futebol europeu. Certo? Vamos falar aqui, pessoal, do detalhe aqui do Vasco da Gama. Aliás, antes de falar aqui do Vasco da Gama, para a gente falar, uma história muito, muito, muito bonita, por sinal, né? Porque que eu vi na internet aí de um garoto, do garoto Guilherme, de 8 anos, rapaz. Caramba, cara, que depois de 18 dias no hospital, né? Que é uma história muito bonita, por sinal, muito bonita, que eu estou vendo aqui pelo jornal O Dia, né? Que é uma história muito importante de um pequeno torcedor, Guilherme, de 8 anos de idade, que ficou conhecido pelo país na semana passada, nessa semana, melhor dizendo, após despertar de um coma de mais de 2 semanas, né? E aí, o Jornal Dia tem informação sobre isso, Guilherme Gandra Moura, que sofre de uma doença rara, né, chamada epidermolise bulhosa distrófica, né, que é uma doença rara, né, que ele sofre, né? E recebeu homenagens, né? Na última semana, após acordar de um coma de 16 dias, né? E ganhou as visitas dos jogadores do Vasco, entre eles aqui o Figueiredo e o Gabriel Peck, né? E nesse caso, principalmente do jogador número 11 do Vasco, que foi um dos destaques da partida de ontem, contra o Cuiabá, inclusive, que fez questão aí de lembrar o garoto após a vitória, né? Que foi incrível, foi muito incrível em eu ter ido ao hospital e conhecê-lo. A reação dele me emocionou bastante, os vídeos. Quero novamente dedicar essa vitória a ele. E eu tinha prometido um gol, mas infelizmente não saiu, mas a vitória já vai deixar o Gui e todos os torcedores felizes. Diz aí o Gabriel Peck por isso, e até a mãezinha dele, né, a Daiane, né, revelou que o Peck fará nova visita ao menino nessa terça-feira, né, que já tem essa visita, né, quando tem previsão de alta no hospital. Então, uma coisa muito importante aí, né, o Guilherme, né, que emocionou muita gente, né, com esse vídeo que eu vi, até também fiquei um pouco emocionado. Eu fiquei emocionado, né, com essa história dele, né, uma coisa muito bacana, né, e de outros que acompanharam principalmente, né, de uma maneira muito, muito boa, diga-se de passagem, né, uma coisa, o Guilherme, de uma pessoa que é uma bênção de Deus para a família dele, uma coisa importante. O pequeno Guilherme, né, de 8 anos, é um presente de Deus na vida da família, para a mãezinha dele, a Daiane, né? E isso é muito importante na vida da gente, né? Uma coisa muito importante na vida da gente, né? Família sempre em primeiro lugar, uma coisa muito especial, né? Vamos falar aqui, pessoal.
E vamos falar aqui, pessoal, falando do jogo agora aqui, sobre a situação do treinador do Vasco, né, que após essa vitória, que tem aí o Vasco quer trabalhar com calma para tentar escolher, para tentar trabalhar pela escolha de um novo treinador, né, inclusive, né, de uma maneira que acontece que o treinador do Vasco, por enquanto, é o William Batista, lógico, né, para tentar conseguir nesse momento. Então, depois da vitória, já suada, né, de 1-0, um alívio, né, melhor dizendo, então, o Jornal Dia tem informações, porque o Rogério Ceni é bem avaliado, mas ainda não existe um favorito no cargo, né? Então, o Jornal Dia tem as informações sobre esse caso. Daqui a pouco vamos falar aqui sobre o Gary Mendel, ou melhor dizendo, Gary Bedel, né? O jogador da equipe do time do Vasco da Gama, né? Que teve aí, né, já concluída, né? Daqui a pouco vamos falar aqui sobre esse caso do volante chileno. E após o alívio com a vitória de 1-0 contra o Cuiabá na última segunda-feira, o que encerrou o jejum de 10 jogos, o Vasco volta a focar aí no mercado em busca de um treinador. Segundo o GE, o Vasco, o Cruz Maltino, né, o Cruz Maltino quer trabalhar com calma na escolha do substituto do treinador Maurício Barbieri e com um respiro ganho para a vitória, né? O Vasco acredita que terá uma semana um pouco mais de tranquilidade para analisar, né, as opções no mercado. Pode dar um tiro certeiro, né? Pode dar um tiro certeiro, né? O nome do Rogério Ceni é bem avaliado, mas não existe um favorito ao cargo ainda, né? E como de costume, a Seva Batnes participará da escolha do novo treinador e o nome escolhido deverá contar com o aval dos executivos da empresa americana. E durante a indefinição, o Vasco deve seguir com o William Batista, o treinador do Sub-20, como técnico na próxima rodada do Brasileiro, e o Vasco volta às atenções no clássico de domingo contra a equipe do Vasco, contra a equipe do Botafogo, a partir das 16h, né, pelo horário de Brasília, o jogo que vai acontecer lá no Newton Santos, e sem torcida do Vasco por conta da punição que teve aí, né, os incidentes que aconteceram lá na última quinta-feira contra a equipe do Goiás, né? O Jornal Dia tem informação sobre esse caso, né, dessa notícia. E o Vene Casagrande tem aí uma informação, né, que o Vasco acerta a contratação do Gary Medel, né? Na coluna dele no Jornal Dia, né, do Departamento Médico do Clube Carioca, enviou nessa terça-feira o documento para o volante chileno assinar, e o jogador é esperado até o dia 3 de julho no Rio de Janeiro, né? Então, o Vene Casagrande do Jornal O Dia publicou no seu jornal, melhor dizendo, na sua coluna no Jornal O Dia, melhor dizendo aí para vocês, o Vasco acertou a contratação de mais um jogador. Trata-se do volante chileno Gary Medel, né? Nos últimos dias, né, que teve como a informação da coluna do Vene Casagrande teve nessas informações, a diretoria havia chegado a um acordo verbal e encaminhado a chegada do volante chileno, mas nesta terça-feira, o departamento jurídico, melhor dizendo aí, né, enviou um documento para o jogador assinar com um compromisso válido por 18 meses. Então, Gary Medel é esperado pelo Vasco, no Rio de Janeiro, no início de julho, do mês de julho. As passagens ainda não foram emitidas, mas o desembarque já está previsto para entre o dia 2 e 3 de julho, né? E o anúncio oficial do Cruz Maltino só deverá acontecer depois do dia 30 de junho, quando acaba o vínculo com o time do Bologna da Itália, né? E o clube que defendeu desde a temporada 2019. Então, com 35 anos de idade, Medel tem passagem para a equipe da Universidade Católica do Chile, Boca Juniors, Sevilha, Inter de Milão, Besiktas e Bologna. E o volante também faz parte da seleção chilena, né? Nos últimos 2 amistosos, o experiente o experiente jogador foi titular, atuando por 90 minutos em ambas as partidas, e também ostentou faixa de capitão da equipe. Então, jogador, né, experiente, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Porque experiência em campo para tentar conseguir
retomar na situação da equipe do Vasco da Gama, conseguir, né, vencer de novo, né, com certeza, né, que agora venceu nessa rodada para conseguir, né, resolver. E além também o anúncio do Serginho como treinador, como o novo jogador do Vasco, também a situação do Lianco, né, o Gary Medel, que deve ser anunciado aí, né, deve ser anunciado, né, acertando a contratação dele, melhor dizendo, conforme informou aí a informação da coluna do Venegas Grande. Também a situação do meio armador. Será que o Lanzini vai vir para o Vasco da Gama? Vai vir para o Vasco da Gama? Não sabemos. Mas a situação, né, a situação agora, né, que também, né, tem um ponto de interrogação para entender sobre isso. Então, esse momento de agora que o Vasco da Gama vai se movimentando na janela de transferências, e que isso é o exemplo, né? E também o zagueiro Michael pode ser anunciado em breve. Então, é uma movimentação do mercado que o Vasco está fazendo. Então, vamos ver o que se trata nessa situação que, né, para a equipe do Vasco ficar um pouco mais forte na equipe, no mercado de trabalho, e trazer o treinador, né, nesse período aí para tentar conseguir jogar, inclusive vamos analisar sobre esse fato. Beleza? Vamos falar aqui agora, meus amigos e minhas amigas, né, daqui a pouco vamos falar aqui sobre a situação do Luiz Castro, né? O Luiz Castro que tem essa indefinição se fica ou vai embora, né? Que tem uma proposta do Al Nassr, que nós vamos estar falando sobre isso, certo? E falando aqui do João Carli, né? Primeiramente vamos falar aqui do João Carli, inclusive, tem no ge.com, em que o João Carli vai encerrar sua carreira, né, como jogador de futebol no Botafogo contra o Magallanes nessa quinta-feira, né? O contrato do zagueiro com o Glorioso, né, se encerra no próximo sábado, dia 1º de julho, né? E o Botafogo verá nessa quinta-feira a despedida do zagueiro João Carli, né? Um dos grandes ídolos recentes do Botafogo, né? Um dos campos como jogador, né? O contrato do defensor se encerra no dia 1º de julho e a partida contra o Magallanes no dia 29 de julho, né? Às 9 da noite, será o último do argentino com a camisa do Botafogo. E que, né, o João Carli se aposentando como, homenageando, Carli se aposenta como o segundo jogador estrangeiro com mais partidas com a camisa do Botafogo. Ao todo foram 190 jogos, 10 gols marcados, e entre eles o mais importante foi na final do Campeonato Estadual lá em 2018, a vitória no Maracanã, Botafogo 1-0, e decisão nos pênaltis, quando o Gatito Fernandes pegou 2 pênaltis e se consagrando, né, campeão estadual, né, levantando a taça, o troféu, né, contra o Vasco da Gama, né, que tinha vencido no primeiro jogo tinha perdido pelo placar de 3-2 no primeiro jogo lá no Newton Santos e ganhando no segundo jogo por 1-0, levando para os pênaltis, e o Gatito Fernandes, né, fez 2 defesas, e o João Carli virando o herói do Botafogo naquela partida. E a ideia do staff do Botafogo é que ele exerça um cargo executivo dentro do clube. A função não foi definida especificamente ainda, né? E o João Carli, meus amigos, chegou ao Botafogo em 2016, a época que o clube recém-promovido à primeira divisão, sem dinheiro para as transferências, e apostava em jogadores dos clubes menores da América do Sul, né? Ele veio ele estava no Quilmes da Argentina, né? E que chegou em um modelo que também trouxe os nomes, né, como o Damian Lísio e também o Gevarsio Nunes, né? Que também jogou no Botafogo, né? E o camisa 3 foi o único jogador, foi o único que ficou no ano seguinte, quando o Botafogo conseguiu uma improvável classificação para a Libertadores da América. Com a lesão do Jefferson, o argentino assumiu o posto de capitão da equipe, usando a braçadeira e tudo mais, né? E o grande momento do zagueiro vem em 2018, né, na final do Carioca contra o Vasco, né? O rival estava sendo campeão com um empate sem gols até os 50 na etapa final, né? Até que, após uma confusão dentro da área, o Carli pegou um rebote, empurrou a bola para o fundo do gol, nas redes do goleiro na época, o Martins Silva, né, que defendia o Vasco, né? E nos pênaltis, o Botafogo se sagrou campeão carioca de 2018. E com toda a relação, a união
entre o Carly e o Botafogo sofreu com turbulências também, né? E destacado como um dos líderes do elenco nos anos seguintes ao título, né? O argentino, né, deixou o clube em 2020, depois de a diretoria tentar um acordo, ele se negar e ter um vínculo, né, rompido pelo clube, né? E a volta foi no momento de necessidade do clube em 2021, né, quando chegava da Série B, ou melhor dizendo, quando jogava a Série B do Campeonato Nacional, e o Defensor ajudou a reerguer, né, a equipe alvinegra, e foi a equipe alvinegra, o clube alvinegro, e foi uma referência, né, dentro do elenco durante a reconstrução conduzida pela equipe da SAF. Então, principalmente daquilo que foi, né, o jogador, né, que vai se aposentar nesse jogo contra a equipe do Magallanes, e é muito importante dizer isso, que foi uma das uma das coisas importantes do jogador, né, que ajudou o Botafogo num momento complicado, voltando à equipe do Botafogo, e foi muito importante mesmo, porque o Botafogo, né, tendo aí, rendendo as homenagens aí ao João Carlos por tudo que fez pelo Botafogo como jogador, e agora vai trabalhar, né, de um cargo aí de diretoria no Botafogo, né, na diretoria no Botafogo, inclusive. Então vamos ver o que vai acontecer com o João Carlos, né, depois de parar de jogar, que possa conduzir, né, que possa trabalhar, inclusive no clube, inclusive trabalhando como diretor de futebol, diretor, né, no Botafogo, né, no cargo da diretoria do Botafogo, enfim, vamos conferir sobre isso. Certo? Então, uma justa e merecida homenagem aí, né, nessa despedida aí do jogador João Carlos, né, nos gramados, inclusive, que foi um jogador muito importante, né, 190 partidas, 10 gols marcados pela equipe alvinegra e de muita história, e que agora, depois dos gramados, ele vai trabalhar no clube do Botafogo, que tem uma identificação muito grande, né, o João Carlos, que tem uma identificação muito grande com o Botafogo. Certo? Então, meus amigos, vamos falar aqui sobre o Luiz Castro, que com nessa indefinição sobre esse caso aí do Luiz Castro, né, com essa proposta que teve aí contra a equipe, ou melhor dizendo, de uma proposta, né, melhor dizendo aí, do Al Nassr. Em sem comunicar a decisão sobre o futuro, o Luiz Castro vai comandar o Botafogo contra o Magallanes, né? O treinador tem reunião com o John Textor e adia o anúncio sobre a ida ou não para a Arábia, né? E a Jéssica Maldonado e o Sérgio Santana do GE têm as informações de um frisson da torcida do Botafogo sobre esse caso, né? A terça-feira, que prometia ser decisiva para o futuro do Luiz Castro, no Botafogo não teve definição na reunião do treinador com o John Textor, o proprietário da SAF do Botafogo, né? E durante a conversa por vídeo, o treinador não comunicou a sua decisão sobre a proposta recebida do Al Nassr da Arábia Saudita, e simplesmente os dois falaram sobre... durante a tarde, na conversa, os dois debateram, né, sobre o treino, né, realizado durante a manhã, temporada, projeções do clube, né? O Castro confirmou que comandará a equipe contra o Magallanes para a Sul-Americana na quinta-feira, na fase de grupos da Sul-Americana, e a notícia de momento é que qualquer definição só será divulgada após o duelo. Olha só isso, hein? Olha só isso que a gente está vendo aí. E com o contrato até março do ano que vem, o Botafogo confia na continuidade do projeto e no bom relacionamento do treinador com os jogadores para convencê-lo a aceitar, a continuar nesse plantel da equipe do Botafogo, né, como treinador. E até agora o Luiz Castro ainda não comunicou nada, nenhuma pessoa do clube que está decidindo sair. Então, nesse momento, enquanto isso, o português está pressionado pelos dois lados por uma resposta rápida, né, à proposta do Al Nassr, chegou na semana passada, antes da partida contra o Cuiabá. E na reunião desta terça, o John Textor não fez nenhuma promessa ou proposta de renovação ou aumento salarial para tentar convencer o Luiz Castro a ficar, né? Então, como publicado pelo jornal O Globo, né? O jornal O Globo, né, teve nessa publicação, e o resumo, portanto, é que o Luiz Castro estará no Espaço Lunier, no CT do Botafogo normalmente,
durante essa quarta-feira, e para liderar a atividade que comandará a equipe contra o Magallanes nessa quinta, né? Nessa quinta-feira contra o Magallanes, que no jogo que pode marcar a sua despedida do clube. Então, é uma situação de uma maneira decisiva, um dia D para o Luiz Castro. Será que vai ir embora do Botafogo e ir para o Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, ou ficar no Botafogo, aceitar a ficar na equipe alvinegra nesse projeto? Então vamos ver o que pode acontecer. Tudo pode acontecer nesses dias aí de tensão para o torcedor, de principalmente aí nessa indefinição que pode acontecer aí. Beleza? Gente, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Eu agradeço demais a companhia de sempre de todos vocês, um carinho imenso na companhia de todos. Muito obrigado pela grande companhia aqui do nosso programa de hoje, aqui do Conversa Torcedor Notícias, nesta terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Muito obrigado a todos vocês pela grande companhia. E a propósito, hein? Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos, também ativando o sininho de notificações, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, também acompanhando sempre pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, do Conversas Torcedor, no Facebook e no Instagram, também acompanhando também no Conversa Torcedor ao vivo, todo sábado às 11 da manhã, pela Rádio Nossa de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando ao vivo pelo Facebook, ou melhor dizendo, pelo YouTube, né, do Conversa Torcedor, além também do Facebook e no Instagram, acompanhando o nosso programa na Rádio Nossa de Copacabana, também pelo site radioinsc.com e também pela Rádiosnet. Correto? Então, estamos juntos. Então, quinta-feira estaremos juntos novamente aqui do Conversa Torcedor Notícias, a partir das 18 horas, com vocês aqui no nosso canal no YouTube do Conversa de Torcedor. Falou, galera. Fique com Deus, uma boa noite e boa sorte aí. E um bom jogo aí para todos aí, torcedor tricolor, que vai acompanhar esse jogo entre Fluminense e Sporting Cristal do Peru, rumo à classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. Falou, galera. Tchau, tchau.